Glória a Deus pela oportunidade de podermos, mais uma vez, compartilhar da palavra do Senhor. E não só isso, num momento especial de culto a Deus, que é o momento que a gente está diante da mesa, momento que a gente lembra do sacrifício de Cristo e adoramos a Ele ainda mais. E o Senhor estabeleceu na sua palavra esse momento para que seja um memorial mesmo, para que a gente nunca esqueça de quanto custa a nossa vida e do que Ele pagou por nós, e para que a gente possa então sempre adorar a Ele, porque Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Eu quero ler o texto que nós usamos sempre para ministrar a ceia do Senhor no culto na igreja. Esse texto é muito conhecido, está lá em 1 Coríntios. E eu já perdi a conta, irmãos, de quantas vezes eu já li esse texto, já ministrei a ceia do Senhor e já ministrei em cima desse mesmo texto. E cada vez que a gente busca ler a palavra e busca em Deus aquilo que Ele quer falar, o que Ele quer ressaltar na sua revelação, não revelar porque já está revelado. O texto já está aqui antes de eu nascer, antes de vocês nascerem, qualquer um aqui. Esse texto já estava aqui, a palavra já foi revelada, aquilo que o Senhor tinha que revelar a nós já foi revelado, já está. O que nós vamos nos surpreendendo é que cada vez mais a gente vai compreendendo a revelação do Senhor, mesmo que a gente já tenha lido um texto 1, 2, 3, 10 vezes. Como ele se discerne espiritualmente, a ação do Espírito faz a gente enxergar sempre algo mais, sempre além. Talvez eu não traga aqui para você nenhuma novidade. Talvez você já tenha ouvido ministração trazendo esse foco ou essa ênfase. Sim. Mas para os dias que estamos vivendo, essa passagem, ela é muito importante, muito oportuna, diante do que a igreja do Senhor tem vivido nesses dias. Algo surreal. Não é algo que a gente não soubesse que aconteceria, porque a própria palavra tem nos advertido acerca disso. Então não é algo novidade, mas surreal porque nossa geração, ela nunca viveu algo semelhante a isso. E aí a gente vai se deparando com situações tão diferentes, tão novas, e muitas vezes a gente não sabe lidar com elas. Muitas vezes a gente está sendo engolido, a gente está sendo enganado, a gente está sendo colocado à prova e não estamos percebendo. Porque eu tenho ministrado desde o início, nada está desassociado do espiritual, muito menos esse momento. Esse momento ele é altamente espiritual. Não se trata de uma pandemia, não se trata de um vírus, se trata de mim, de você e de Deus, e de como caminhamos sobre essa terra. É do que se trata esse tempo. Então, se você está com a sua Bíblia ou o seu celular que tem a Bíblia, espero que tenha, além de muitos joguinhos e entretenimentos, que tenha pelo menos uma versão bíblica no seu celular. Se não, pede perdão e baixa logo ele.
capítulo 11, a partir do versículo 24. É a partir desse versículo que é o clássico para ministrar o momento que a gente pratica a ceia. Muitos sabem até de cor. Mas como nós temos versões bíblicas diferentes, eu vou ler nessa versão que eu tenho aqui. Diz assim: pois isto é o que o próprio Senhor Jesus disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido. Eu estou lendo o versículo 23, tá, irmãos? Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto para se lembrarem de mim. E aí no versículo 25 diz assim: de igual modo, ele tomou também o cálice de vinho depois de haver ceado, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto em memória de mim todas as vezes que o beberem, porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isto até que ele venha. Esse é o clássico. E aí nós distribuímos os elementos, oramos em cima desse texto, nós comemos do pão, bebemos do cálice, e você vai fazer isso. Mas o texto não para aí, o texto continua. E esse texto, ele é o texto que, apesar de trazer algo tão maravilhoso, que é lembrar do sacrifício de Cristo, é participar deste momento, que é sobrenatural, vamos dizer assim. Ele chama a atenção para esse momento. Ele faz uma advertência para esse momento aqui. Ele mostra que esse ato é um ato que, ao mesmo tempo que é maravilhoso, que revela essa comunhão com Cristo, que esses elementos nos lembram o que Ele fez por nós. Apesar disso, esse momento também é um momento onde traz consequências espirituais. Sério, irmãos. Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus estabelece esse memorial, Ele nos leva a pensar, a raciocinar, a entender, por conta de que, se você não fizer isso da maneira correta, consciente, discernindo, entendendo, há consequências espirituais para esse momento. Eu vou continuar lendo o texto e depois eu quero trazer, algo para nós nesse dia. Portanto, versículo 27, aqui vem a advertência, irmão. Aqui começa, e ela não deve ser deixada de lado, ela deve ser sempre lida. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice, o cálice do Senhor, de maneira indigna, é culpado, em outras versões, é réu do pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. E por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber o cálice. Porque se ele comer o pão e beber o cálice indignamente, sem reconhecer, em outras versões, sem discernir que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. Em outras versões,
vai dizer, está comendo e bebendo juízo para si mesmo. Versículo 30. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para que não sejamos condenados como o resto do mundo. Irmãos, aqui nós estamos vendo que existe uma avaliação que precisamos fazer nesse dia, nesse momento. Quando eu comecei falando sobre o momento que nós estamos vivendo, que é diferente de qualquer coisa que já vivemos, a gente já começa a ver se você tem um discernimento espiritual, se você é crente mesmo, e tem orado, tem buscado o Senhor, você já tem observado os efeitos dessa pandemia. E eles não são nada bons, os efeitos, irmãos. Na vida espiritual, na vida da igreja, não tem sido nada bom. Na prática, no dia a dia, nesse momento, nos dias que estamos vivendo. Nós não sabemos o depois, mas os dias que estamos vivendo não tem sido nada bom. E eu posso fazer uma avaliação com vocês, assim, observando aqui mesmo, na própria congregação, e aqui a própria cidade, no contexto que estamos vivendo, que é aqui em Porto Seguro. Então, a gente já está vendo que tem efeitos muito ruins. Imagine as sequelas. Se no momento agora já temos muitos efeitos ruins, imagine, irmão, as sequelas dessa Covid-19. Sequelas espirituais. Você sabe, não sei, é bom eu falar porque talvez nem todo mundo tenha familiaridade com essa palavra sequela. Sequela é quando fica alguma marca. Vou dar um exemplo. Quem tem um derrame cerebral, ele fica com algumas sequelas. Que sequelas são essas? Ele às vezes fica com a coordenação motora de um lado comprometida. Às vezes você vê alguém que puxa a perna, não coordena bem o braço, ficou com a boca torta, tem dificuldade de falar por conta do derrame que teve. Isso são as sequelas. É o que ficou. Ele não morreu. A pessoa não morreu, mas ela ficou com marcas. Ela ficou com sequelas. Então, o Covid já está mostrando nesse tempo efeitos muito ruins. E eu fico ainda imaginando quais serão as sequelas desse tempo. Isso tem me preocupado muito. Por que tem me preocupado muito? Eu conversando com pastores, porque eu faço parte da ordem de pastores da cidade. Nós estamos juntos orando pela cidade, por esse momento, por tudo isso. E a gente então conversa para que a gente possa entender o contexto, o que está acontecendo. E a gente conversa sobre o que está acontecendo na congregação, o reflexo de tudo isso nas congregações. E eu conversando com um pastor, e eu já tinha conversado com outros, ele me falando que começou com 2 cultos, igreja grande da cidade, 2 cultos, e agora só está conseguindo fazer um culto. Outro pastor de igreja grande da cidade, que começou fazendo lá um culto pelo menos, e agora nenhum culto está conseguindo fazer, porque não tem gente no culto. E isso vai se estendendo para outras congregações, e a gente vai vendo isso acontecer. E isso aí já são os efeitos, irmãos, do coronavírus. Porque por mais que a gente busque justificativas hoje, e nós vamos encontrar muitos, irmãos, para nos enganar, de não estar aqui presencialmente na igreja, se temos condição. Eu não estou falando aqui das pessoas que realmente
são recomendadas para não estar. Não estou falando dessas pessoas. Pessoas mais idosas, as crianças, pessoas que já têm comorbidades. Não estou falando disso. Mas de uma grande maioria que não voltou a congregar, não por nenhum desses motivos, mas pelo simples fato de um esfriamento espiritual, deixou de congregar por conta exatamente dos efeitos que o coronavírus está fazendo. E olha, desde o primeiro momento que começou essa pandemia, se você que é membro desta igreja, ou qualquer um que quiser, que está ouvindo agora, acessar o nosso canal, desde o início eu venho dando alertas. Desde o início o Senhor me mostrou, me deu discernimento, e eu comecei a pregar e avisar e alertar exatamente com relação a isso, a esses efeitos, o que isso ia causar. Porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno. O interesse dele é exatamente enfraquecer a igreja, enfraquecer o corpo de Cristo, parar, bloquear, impedir o avanço da igreja do Senhor. Não só impedir o avanço, mas enfraquecer os próprios soldados, como se tivéssemos perdido batalhas atrás de batalhas e estamos já totalmente desestimulados para continuar a guerrear. E se você é membro dessa comunidade, se você quiser relembrar, eu anotei aqui desde o início alguns. Operação Obed-Edom, vai lá ouvir a arca de Deus na sua casa. Talvez você não tenha ouvido. Como é importante levar a arca, levar a presença de Deus para dentro de casa, porque é ela que vai garantir que a sua casa seja guardada, protegida. Eu vou citar rápido a isso, e outros. Invisível, mas real. E eu não estava falando do vírus, eu estava falando de um mal invisível, a ação maligna que é invisível e está aí há muito tempo, e a gente não dá conta e nem está aí para a ação dele, mas ele está agindo e foi alertado. Põe tua casa em ordem. Grande oportunidade para que está em casa e pôr a casa em ordem, pôr a vida com Deus em ordem, pôr a família em ordem. Faça força do hábito. Falei sobre os hábitos, crie bons hábitos. Agora é oportuno de ler a palavra, de ter devocional. Falei sobre Noé salvou a sua família e você, de construir uma arca para a salvação de você e da sua casa, como Noé fez. E eu continuei falando, imunidade. Usei até os temas, irmãos, que são contextualizados com esse momento, para chamar a sua atenção, para chamar a atenção dos irmãos. Todo mundo preocupado com o vírus, e a imunidade é importantíssima, mas ninguém está preocupado com a imunidade da alma, do espírito, que precisam ser fortalecidos contra uma praga muito maior do que esse vírus. Mas está lá na internet, pode assistir. Você contagia ou contamina? Está lá, irmão. Agora, esses dias, falei sobre a peneirada da fé. Estamos vivendo como Pedro viveu. Pedro, Satanás pediu vocês para peneirar igual trigo. Eu estou rogando por vocês para que a fé de vocês não desfaleça. O que o diabo está fazendo é peneirando a igreja dele nesse tempo, usando isso com o objetivo de fazer com que a fé de muitos vá enfraquecendo, como limos nos textos. Por isso que alguns de vocês estão doentes, alguns já até morreram, enfraquecidos. Esse é o objetivo. E nada mais oportuno então desse texto, porque esse texto ele tem o objetivo de fazer um alerta, de mandar a gente fazer uma avaliação pessoal, da gente parar e examinar como tem sido a nossa vida, como tem sido sua vida espiritual. Não tem como praticarmos esse momento sem fazermos essa avaliação, porque, como eu li, esse é o momento que traz consequências. Não é brincadeira.
Quando a gente ouve aqui e vê a mesa, nosso coração se alegra, nosso coração só pensa no lado positivo, no que essa mesa traz de bom. Alguém pensa, quando olha para essa mesa, naquilo que essa mesa pode trazer de mal para a sua vida? De maldição, de juízo? Quando você olha para essa mesa, você pensa em juízo? Não, irmão. A gente só pensa em bênção. A nossa tendência é só olhar a coisa boa, o melhor que aquilo pode nos dar. Sabe por quê, irmão? A mesa é de quem? Do Senhor. E tudo que vem do Senhor é bom. Eu nunca vou olhar para essa mesa pensando em nada ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse mesmo Deus é bom, maravilhoso. Ele é justo. Ele é juiz. E essa advertência não está aqui para brincar. Não está aqui à toa. E eu vou reler porque ela fala várias vezes: examine-se. Se você se examinar minuciosamente, você não precisa ser julgado, mas você precisa sinceramente se examinar. Esse mesmo Deus, vou ler aqui, Deuteronômio, versículo 19 do capítulo 30. Deuteronômio 30. Segura essa, você de casa, você daqui. Deuteronômio, Êxodo, Deuteronômio 30, versículo 19. Presta atenção, irmão. Aqui, está mais perto de mim. Vocês estão me olhando, você está mais perto. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Tomo hoje os céus e a terra por testemunha. Irmãos, Deus é atemporal. Deus não está preso a esse dia, a esse momento, a esse povo que ele estava falando. Tudo que está escrito para nós, para todos nós, para que a gente possa conhecer a Deus, a sua vontade. Tudo que está escrito foi inspirado por Deus e apto para a correção, para a disciplina, para que todo homem seja aperfeiçoado para toda boa obra. Então ele diz assim: tomo hoje os céus e a terra por testemunha contra vocês, de que lhes dei a oportunidade de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Deus coloca diante de nós a condição de escolha, mas é de bênção ou de maldição, de vida ou de morte. Esse mesmo Deus maravilhoso, Ele é o Deus que traz bênção, mas traz morte, traz juízo. Mas sabe qual é o desejo dele? Ele continua dizendo, tem até uma expressão na minha Bíblia aqui, que é bem contemporânea, como se ele tivesse assim: a minha torcida, Deus, a minha torcida, o meu desejo é que você escolha a vida. Olha o que ele diz: escolham a vida, para que vocês e os seus filhos possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados e a você também. Esse é o Deus, irmão. Eu vou fazer aqui uma analogia muito simples que eu vi de um rabino. Simples e muito clara. Está vendo essa luz que está iluminando aqui? Que está ligando os ventiladores, que nós não temos ar-condicionado ainda, mas vamos ter em nome de Jesus. Apesar de estar numa tenda, né? Mas essa luz é maravilhosa, irmão. Você carrega seu celular, você liga a sua geladeira, você tem lá na sua casa. É um caos sem luz, não é, irmão? Ficar sem luz é um caos, é ou não é? É uma bênção ou não é, irmão, a luz? É maravilhoso ou não é a energia elétrica? Não é maravilhosa essa energia?
Você chega lá, pega um negocinho, liga a geladeira, liga ar-condicionado, você tem conforto, você tem TV para ficar assistindo seu filmezinho predileto, a energia é maravilhosa. É ou não é? Agora pega o seu dedinho e enfia lá, no mesmo lugar da bênção. Pega lá, pega os 2 dedinhos, no lugar que sai a bênção, que dá tudo para você, enfia seus 2 dedinhos para você ver o que vai sair de lá. Pois é, vai sair uma corrente elétrica que, se ninguém desligar, pode te fulminar e matar. Tantas pessoas morrem. Pois é, veja Deus assim. Ele é esse mesmo Deus que pode trazer e quer trazer toda a bênção, conforto, mas é o mesmo Deus que não brinca com Ele, porque Ele é juiz. E se você brincar com Ele, você pode ser fulminado. Irmãos, essa é a figura de Deus. Deus apresenta para nós o caminho. Deus quer que a gente entre por esse caminho. Deus estabelece todas as formas. Deus vem à terra e morre por nós para que a gente possa desfrutar, encontrar o seu caminho e viver. Mas tem gente que mesmo assim... Você já viu as crianças? Não pode, não, olha, faz dodói, não pode, mas a criancinha, até ela tomar um choquezinho, ela às vezes vai insistir. Às vezes você tem que tapar as tomadas. E Deus tem feito isso com a vida de muita gente. Às vezes Deus tem que tapar a tomada, Deus tem que te ajudar para você não morrer fulminado, porque o seu caminho sempre é para botar o dedinho. A gente sempre tem a tendência para o mal, porque nós somos maus. Mas Ele vem e dá a sua palavra e diz: segue a vida, segue o bem. Mas Ele vai te apresentar os dois caminhos, não tem jeito. E se você entrar pelo outro, irmão, não tem jeito. O que Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Ele começa aqui nesse texto. E aí quando ele diz assim, depois de falar do cálice, da bênção, ele diz assim, portanto, se alguém, portanto, por que portanto ele começa falando isso? Porque esse momento é tão precioso. Ele revela que aquele pão é o corpo dele, que vai ser entregue para que a gente seja salvo. Aquele sangue que vai ser derramado é um sangue que vai fazer uma nova aliança com a gente. Olha aqui um pouquinho antes do versículo 16 do capítulo 10. Nós estamos lendo o capítulo 11. Olha, diz assim: quando pedimos a bênção do Senhor, quando o que bebemos do cálice do vinho, a mesa do Senhor, isso significa que todos quantos bebem dele estão participando juntos da bênção do Senhor, que é Cristo Jesus. Ele apresenta para nós um cálice de bênção. Então, por tudo isso, aí ele começa a falar, portanto, porque esse momento é tão especial, porque esse momento revela o que Jesus fez por nós, o ápice do seu amor. Por conta disso, eu e você não podemos de maneira nenhuma lançar a mão do cálice ou do pão e fazer isso indignamente, sem consciência, sem entendimento. Porque em vez de estarmos comendo e bebendo e indo para o cultinho e sendo bênção, você está trazendo para a sua vida juízo. Juízo. Sabe por quê? Porque está condenando de novo. Porque se torna réu aquele que foi o que condenou, levou à morte. O texto é muito sério, irmão. Ele diz, portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado. É culpado, em algumas versões é réu, está sendo acusado da morte, novamente, de ter participado da crucificação, não literalmente, mas sabe por quê? Porque
nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo. Quando nós não entendemos isso, e nós não valorizamos isso, quando nós não vivemos isso verdadeiramente, quando nós não fazemos parte disso como Cristo quer que a gente faça, a gente novamente ignora, a gente novamente desconsidera. Há uma frase que eu anotei aqui: desonrar o símbolo é desonrar a realidade simbolizada. Se você pegar a bandeira do Brasil e pisar nela e queimar, ou qualquer nação, o símbolo está desonrando o quê? A nação, aquela nação. Não é um pedaço de pano, não é um pãozinho, não é a bebida. Quando nós desonramos esse momento, nós desonramos aquele que morreu, aquele que fez o que fez, para que hoje esse momento fosse lembrado. Essa é a desonra nossa. Por isso comemos e bebemos indignamente. Comemos e bebemos e saímos daqui e continuamos vivendo o pecado. Comemos e bebemos daqui e saímos daqui buscando viver a nossa própria vida. O que acontece nesse tempo? Por que as pessoas vão dar uma série de desculpas e não vão vir ao culto? Porque o culto, a igreja, não é prioridade em suas vidas. Não discerniram o corpo, não entenderam que nós somos a igreja, e que é nesse tempo que nós temos que nos unir, é nesse tempo que nós temos que avançar, é nesse tempo que nós não podemos ter medo, pelo contrário, na força do Senhor nos unimos para continuar avançando. Se não pode estar colado, é de 100 em 100. Se não pode, outra coisa, está na internet, vamos divulgar. Se estamos passando dificuldade, vamos ajudar. Esses dias eu falei das lutas financeiras por conta da falta do culto, e não é esse motivo. Se você achar que em nome de Jesus, o Senhor é testemunha. Eu não estou falando por conta de questão financeira, mas a vida da igreja é responsabilidade nossa, minha e sua. Se você é crente, se você come dessa mesa, como diz o povo, esse pepino não está na minha mão só não, está na nossa. Somos nós que temos que fazer isso. Aí nós vamos inventar aí, já inventamos, feijoada solidária aí, vai ser por, como é o nome? Delivery. Sim, qual é o problema? Não pode deixar a gente fazer aqui, a gente faz delivery, mas vamos fazer. Vamos continuar participando, vamos continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. Ah, o bazar não pode ter bazar, vamos fazer bazar online. Aí você, nós, não precisamos nem tirar do bolso, porque também o nosso reduziu, mas nós juntamos força, porque é a igreja do Senhor, a gente tem responsabilidades e precisa sustentar, e nós continuamos sendo corpo, participando junto, com a mesma vontade, com a mesma alegria, com o mesmo empenho. Mas o que você está vendo aí? A apatia. Eu tenho visto muitos irem para mercado, irem para passear, irem para um monte de lugar, irem para reuniões em casa, porque eu estou indo, mas não está vindo para a igreja. Ou seja, aqui, que tem álcool gel, que tem termômetro, que tem separação, que tem máscara, aqui pega, está igual a menininha, na fila do banco não pega, no mercado não pega, no churrasco em casa não pega, mas na igreja pega. Na igreja pega. A única coisa que você vai pegar aqui na igreja é a unção do Espírito Santo, se você for crente. É a única coisa que você vai receber nesse lugar. Aí as pessoas param de vir e dão inúmeras desculpas. Olha, eu respeito cada pessoa, mas eu não posso deixar de pregar o que está na palavra, porque essa é a verdade. Você pode dar desculpa, dê a que for, mas dê para Deus. Fala com Deus, se é que está falando.
Você é que está orando. A gente faz filmagem, a gente faz devocional, põe no aplicativo lá, ou põe cadê as pessoas para estarem olhando, para ver as visualizações? Vão descendo, porque até o povo da igreja está envolvido com outras coisas. Irmão, quanto mais a gente vai se afastando da igreja, a gente vai ficando mundano. A igreja está ficando mundana. Por quê? Porque só está ligado nas coisas do mundo. É economia, é problema, é isso, é aquilo. Põe máscara, tira máscara, vai para ali, não vai. E esquece a igreja, esquece a missão, esquece sua vocação, esquece seu papel, esquece o ministério, esquece tudo, acabou tudo. Ou é nessa hora que a igreja tem que se levantar e se reinventar para não parar, nunca, porque esse é o discurso de Cristo da palavra. Deus não nos deu espírito de covardia, irmão. Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Você pode ter sua vida, suas dificuldades, suas lutas, mas você nunca pode abandonar a igreja, porque é ela que te sustenta. É o Deus da igreja, é o Senhor da igreja, que é o corpo de Cristo, que sustenta a sua vida. Sabe por que muitos não estão sofrendo ainda? Porque tem pastor, tem irmãos, tem líder, tem ministério orando, intercedendo pela sua vida às vezes. A sua vida que está em casa sentado e não abre a Bíblia. Mas tem gente orando por você. Tem gente pagando um preço pela sua vida, para você poder ficar aí no Netflix, nas brincadeiras, no churrasco. E aí, chega no dia de ceia, se ceiar, né? Porque às vezes nem vai ligar a TV de noite para ceiar. Hoje era ceia. Aí no dia da ceia, come do pão, bebe do cálice, sem avaliar nada. E é um texto de advertência, irmão, séria, não é brincadeira. O Senhor não deixou isso aqui para intimidar, para meter medo. Não, Ele só mostrou a verdade. E mesmo assim, Ele te dá oportunidade. Olha que o texto segue dizendo: portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é réu, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. E é por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber o cálice indignamente, sem reconhecer, sem discernir, sem entender isso, sem saber que ele é igreja, que ele é corpo, que ele tem que estar ligado uns aos outros, que ele verdadeiramente que carrega o Espírito Santo de Deus, não pode estar fora disso. Se ele faz sem reconhecer isso, que se trata do corpo de Cristo, o corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já morreram. Será que é difícil entender porque tem tanta gente fraca aí na fé? Vacilante? Que gosta do oba-oba, da brincadeira, do ajuntamento, da festa, mas não está tendo depois do culto pizza, não está tendo esquema, não está tendo saída. Aí fica meio sem graça vir para a igreja. Fazer o quê? Se aquilo que a gente gosta não está tendo. Entretanto, eu vou terminando aqui. Entretanto, olha de novo, presta atenção, de novo. Quando você vê na palavra ela ser repetitiva com algo, fica atento. Deus não vai repetir à toa. Deus não dá ênfase à toa. Aí de novo ele diz: entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos. Quando eu li isso aqui, eu lembrei logo da mulher fazendo
o exame. A mulher não faz o exame de mama? Eu vejo minha esposa. Autoexame. Ó, para ver se tem algum caroço, alguma coisa estranha, diferente. Ela se conhece. Você se conhece. Você conhece seu corpo. Você conhece a sua vida. Você sabe quem você é. Aí o autoexame, ó. Ah, tá tudo certo. Mas encontrou epa, tem um negócio aqui estranho. Vou investigar, vou ver, vou. É isso que ele está falando. Autoexame. Eu e você precisamos fazer um autoexame da nossa vida. Que vida nós estamos levando com Deus? Se somos igreja mesmo, se levamos Deus a sério, ou se nós queremos só os nossos projetos e sonhos e planos e desejos, sem levar em consideração o que Deus quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Se examinarmos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Preste atenção, vou finalizar. Porque apesar de tudo isso, nosso Deus é tão maravilhoso, tão bom. Deus é tão bom. Contudo, quando somos julgados e castigados, se você nessa noite recebe a palavra do Senhor como um puxão de orelha, como um alerta, como uma sacudida, se foi duro ouvir isso, o Senhor está dizendo, ó, se você se viu julgado, se viu, como posso a palavra, advertido pelo Senhor, se você se viu assim, castigado pelo Senhor, é para não serem condenados como o restante do mundo. Deus não quer que os seus sejam condenados. Por isso o Pai que ama, disciplina, chama atenção. E o meu papel como pastor dessa congregação e pastor de vocês, é de chamar a atenção que o Pai ama, mas Ele disciplina porque Ele quer o melhor de cada um de nós. Ele quer que a gente coma desse pão e beba desse cálice e seja o cálice da bênção. Fecha os teus olhos. Não tem nada mais que eu possa falar aqui que possa ter mais algum efeito, senão da sua própria autoavaliação. Porque o convite aqui é esse: avalie-se a si mesmo, examine-se, coloca diante de Deus e diga qual é o nível de prioridade que Deus tem na sua vida. O quanto você se preocupa com a igreja, com o corpo, com a casa dele, com a sua vida que é casa espiritual. O quanto você tem se dedicado a isso, ou o quanto você tem se acovardado, você tem se acostumado, você tem ficado aí, parecido com o mundo, só envolvido com as coisas do mundo, e deixando as coisas de Deus completamente de lado, como se estivesse tirando férias de Jesus, férias de igreja. Fala com Ele, seja sincero. Você que está em casa, seja sincero, avalie. Talvez você está olhando para mim agora, não devia nem estar olhando, devia estar com o olho fechado, olhando para Cristo, porque essas palavras são dele, não é minha. Quem está sondando os corações é Ele. Se é mais uma pregação, tem tanta pregação, pastor fala pra caramba. Se quiser, vai na internet, tem as toneladas de pregação aí, e boas, até melhores que essa. Tem sim, provavelmente tem, mas animadas, você vai sorrir mais, com brincadeiras. É verdade, tem sim. Mas qual delas está fazendo algum efeito na sua vida? Qual delas está transformando mesmo? Qual delas você está permitindo que o Espírito Santo entre na sua vida e transforme alguma coisa? Pai, em nome de Jesus eu oro agora em favor de cada um de nós. Senhor, se há um pecador aqui, eu sou o primeiro da fila.
e peço misericórdia das nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, não permita que o diabo faça isso com a igreja. Lance sobre a igreja uma nuvem para deixar ela entorpecida, embriagada, desatenta. Não deixe, Senhor, que as estratégias do maligno desviem o olhar da igreja. Tire o olhar de Cristo e olhem para as circunstâncias e só olhem para o que não está bom. Mas que a igreja, que os teus filhos possam estar atentos e vigilantes pelo Espírito, para não tirar os olhos de Cristo, do autor e consumador, daquele que era, que é, que há de vir, daquele que nos sustenta. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um, aqueles que eu conheço, aqueles que eu nem conheço, mas que o Senhor, agora, pelo teu Espírito, está trabalhando no coração. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso, Pai. Eu quero abençoar a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, de uma forma, eu creio que diferente, você vai, junto com a sua família, participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Como nós temos feito tantas vezes, mas dessa vez, que você possa verdadeiramente fazer essa avaliação, esse exame pessoal, para que você coma e beba do cálice da bênção. O texto, se você já tiver com ele aí, é o texto que eu li no início, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz: pois isto é o que o próprio Senhor Jesus disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhe havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Talvez você já tenha dividido o pão aqui. Eu tenho o pão. Provavelmente no dia de Cristo, lá com os discípulos, ele tinha um pão grande que ele foi partindo, e se você tem a oportunidade em casa, em família, tudo muito bem higienizado, você pode pegar um pão grande, partir. A gente pode voltar um pouco a como foi no tempo bíblico. Então, ele partiu o pão, entregou aos seus discípulos e deram graças, oraram. E eu quero orar, quero agradecer porque Jesus morreu por nós. Esse pão, ele é para lembrar que o corpo dele foi machucado, chicoteado, maltratado, crucificado no meu e no seu lugar. Por isso, esse momento não pode ser de qualquer jeito. Esse momento revela o amor dele por nós. E eu quero orar por isso. Quero pedir que você esteja verdadeiramente ligado ao corpo dele como igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esse elemento que tem o propósito de nos lembrar que o Senhor verdadeiramente morreu no nosso lugar. E o Senhor sofreu na carne, Senhor. O pão agora é apenas um simbolismo, é apenas algo que lembramos e fazemos isso em concordância com a Tua palavra, em obediência, mas principalmente porque amamos o Senhor e queremos declarar que temos parte contigo, que o Teu sacrifício não foi em vão, que nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro e nos deu vida e vida abundante. E se você crê dessa maneira, glória a Deus por isso. Coma do pão. E
o texto continua, porque aquele momento continuava, e o versículo 25 diz: de igual modo, ele tomou o cálice de vinho, depois de ter ceiado, dizendo: este cálice, eu já vou pegar ele. Ele diz: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim, todas as vezes que o beberem, porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por você, por mim. Façam isso até que ele venha. Mais uma vez eu oro, louvando a Deus e agradecendo, porque o sangue dele derramado na cruz nos dá a condição de sermos justificados, aceitos, e o sangue dele agora passa a estar em nós através do seu Espírito. Recebemos vida através do cálice da bênção, e é por isso que nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. E sempre que nos juntamos no dia da ceia, é para declarar o nosso amor e fazer essa avaliação, para que nunca nos afastemos de ti e que sejamos verdadeiramente o teu corpo sobre essa terra, cumprindo com a missão. Essa é a minha oração em favor de cada um de nós, e eu oro em teu nome, Jesus, para a tua glória. Amém? Se você crê assim, se você faz parte da igreja do Senhor, se você é um com Ele e uns com os outros, beba do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada lar, por cada pessoa que ouviu a tua palavra nessa noite, por cada um dos que verdadeiramente tem o coração quebrantado, voltado para o Senhor e ouvem a tua voz. Como o texto finalizou, Senhor, o teu desejo é que a gente possa ter vida e beber o cálice da bênção. O Senhor não quer que nenhum se perca. Por isso, às vezes, a tua palavra pode vir, Senhor, como uma repreensão, mas é por amor. E eu quero, Senhor, pedir que cada um se sinta amado do Senhor agora, e que o Senhor possa, na vida de cada um de nós, através do teu Espírito, nos fazer cada vez mais parecidos contigo. Essa é a minha oração, agradecido por tudo, Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.